está na carta de Tiago, no capítulo de número 13, até o versículo 18. Carta de Tiago, no capítulo de número 5, dos versículos do 13 até o versículo 18. Eu vou fazer essa leitura, os irmãos podem acompanhar com um olhar sobre o texto. Assim diz a palavra do Senhor: está alguém entre vós sofrendo, faça oração. Está alguém alegre, cante louvores. Está alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai um pelos outros para serem curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a sua alma, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Meus irmãos, nessa noite maravilhosa, aonde há um brado de vitória no meio do povo do Senhor, o calor não nos impede de adorar ao Senhor. Eu quero falar sobre os crentes e a sua vida de oração. A vida de oração que devemos manter, principalmente em momentos de lutas e dificuldades. Podemos passar por aflições, doenças, esfriamento espiritual, e o grande desafio para tudo isso é, momentos de lutas e sofrimento, perdermos essa capacidade. E nós devemos correr atrás, porque precisamos disso. Precisamos desesperadamente. Por isso é o grande desafio, o crente na sua vida de oração, se manter confiante. Conta-se uma história de um pastor que convocou a igreja para uma vigília de oração, porque aquela comunidade estava com uma escassez de chuva há muito tempo, e há muito tempo não chovia. E ele ficou indignado quando percebeu que naquela manhã só apenas um irmão veio com guarda-chuva. A igreja foi convidada para orar para chover, e os irmãos não trouxeram seus guarda-chuvas. A oração confiante é aquela que você não só pede para chover, você traz o guarda-chuva porque você sabe que vai chover. Você sabe que o milagre vai acontecer. Essa é a oração confiante que precisamos. Então, tem alguém passando por aflições, precisa do cuidado amoroso e de oração confiante. Alguém está doente, precisa de um cuidado carinhoso e de uma oração confiante. Alguém está longe da igreja, precisa de um cuidado amoroso e de uma oração confiante. Essa é a força da igreja. A força da igreja não está nos nossos braços, a força da igreja está nos nossos joelhos dobrados. A força de Davi não estava, meus irmãos, na sua espada, nem no seu escudo. A força de Davi estava nos seus joelhos dobrados. Quando dobramos os nossos joelhos, as coisas começam a mudar à nossa volta. O Senhor quer nos ver ajoelhados na sua presença, porque grande é Deus, é Ele que nos dará a vitória. Somos um exército de joelho, nós somos um exército marcial que marcha imponente, nós somos um exército que ficamos de joelho para que o Senhor nos dê a vitória. A força de Davi, meus irmãos, então não estava na sua espada, a força de Paulo não estava na sua inteligência, mas estava na força dos seus joelhos, na sua vida com Deus. E a força da igreja continua a mesma, continua em nossos joelhos. Não está nos nossos recursos, na beleza das paredes, na quantidade de pessoas, mas nos joelhos que se dobram. Joelhos dobrados que confiam no Senhor, com certeza obterão a sua vitória. Eu quero então, nesses minutos que eu tenho nessa noite, compartilhar com você o que Tiago fala para nós sobre a vida de oração do crente.
E eu quero começar falando desse desafio. Orar é um desafio, meus irmãos. Quando nós estamos em aflição, quando nós estamos doentes, quando nós estamos frios, a oração se torna um desafio. E o autor organiza esse texto de uma forma maravilhosa, através de sentenças que são frases, com perguntas e mandatos que são as suas ordens, gerando resultados e propósitos. Observe, meus irmãos, ele pergunta no 13: está alguém entre vós sofrendo? Tem alguém passando sofrimento nessa noite? Ele diz: faça oração. Ore ele. Nós terceirizamos até isso, né, meus irmãos? Estamos abatidos, estamos entristecidos, desanimados. Meu irmão, ore por mim, ore por mim. Tiago disse: ore você. Ore você. É um desafio, mas ore ele, ore você, faça oração. Comece a orar. Expresse os seus sentimentos. Nós precisamos expressar os nossos sentimentos de forma adequada. E depois ele pergunta: está alguém entre vós alegre? Ele manda no imperativo: cante louvores. Nós precisamos expressar sentimentos coerentes com a nossa vida e com a nossa realidade. Nós somos pessoas transformadas por Cristo Jesus. E nós precisamos expressar isso de uma forma clara. Se eu estou sofrendo, eu devo orar. Faça oração, fale com Deus, apresente os seus problemas a Ele, e Ele venha ao seu socorro. Tem motivo de alegria, cante louvores. O louvor não é o louvor que liberta. Talvez você ouviu sobre isso, que louvor liberta. O louvor não liberta ninguém. O louvor é o canto do liberto. O louvor é a resposta de quem é liberto, aqueles que foram libertados por Cristo. A palavra de Deus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você é livre, você canta, você exalta o Senhor, você glorifica o Senhor. Deixa eu lhe dizer, quando Paulo estava preso, ele e Silas, ele começou a louvar, porque as prisões não podiam prender o liberto. A prisão não poderia deter o coração de um homem que tinha sido liberto pelo Senhor. Sabe quando foi que Paulo foi liberto? No caminho de Damasco. Quem libertou Paulo foi Jesus. Quem liberta é a palavra. Se você é um liberto, você canta, você não reclama. Você muitas vezes tem tudo para cantar, mas escolheu reclamar. E as suas expressões são incoerentes. E Tiago está dizendo que as nossas expressões, elas devem revelar uma coerência. Se você realmente está sofrendo, expresse isso em oração confiante. A oração confiante é aquela que você ora e você confia que Deus vai realizar a obra em nossas vidas. Então você não é uma pessoa amargurada, porque mesmo com problema, você apresentou a Deus e você confia que Ele vai lhe dar a vitória. E você descansa no Senhor, lançando sobre Ele os seus cuidados, as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Essa é a oração confiante. Então o crente que foi regenerado pelo Espírito, em suas expressões, seja na tristeza ou seja na alegria, tem que ser expressões coerentes de um servo que foi liberto por Cristo, e não de alguém que anda nas trevas aprisionado. E talvez você diga: mas quando Saul estava ali nas suas angústias espirituais, a Bíblia descreve como um espírito mau da parte de Deus. Quando Davi cantava, ele tinha um alívio, sim, mas ele nunca foi liberto pelo louvor. Morreu ciumento, angustiado, medroso, inseguro. Foi assim que Saul morreu. Porque quem liberta é a palavra. O louvor é a expressão dos que foram libertados. E se você é um liberto nessa noite, a cada momento de louvor você deve encher os seus pulmões com todas as forças e cantar com toda a convicção aquilo que está dentro de você, da alegria de ter sido liberto da escravidão e não fazer mais parte do império das trevas, porque agora você está no reino do Filho do seu amor. Como você reage? Ou tem reagido? Quando você está sofrendo, o que é que você faz? Você ora, como diz o texto, ore ele. Que ore ele é um verbo presente imperativo. Ore ele. E quando ele diz: se você está alegre, que ele cante.
É um imperativo que ele cante. Temos muitas pessoas que estão chorando de barriga cheia. Pessoas que têm 1000 motivos para cantar, mas escolheram reclamar. Pessoas que têm mil motivos para expressar a mais profunda alegria, são entristecidas por opção. Entristecidas por opção, não por condição. Porque Cristo já libertou e a sua condição é de vitorioso, a sua condição é de amoroso, a sua condição é de pessoas que realmente, por serem gratas, engrandece o nome do Senhor, e a sua voz em louvor declara isso. Nós vemos muitas pessoas, poucas pessoas cantarolando, salmodiando. Pessoas que vão pelo caminho e eles vão cantando, vão salmodiando, falando em cânticos. O que escutamos mais são as reclamações diárias, que entristece não só o seu coração, mas o coração de Deus. E quando o povo de Israel, com 1000 motivos para celebrar, comida grátis, descida do céu, o maná, uma nuvem, o fogo, o cuidado de Deus, preferiram ter saudade da cebola do Egito e da carne que comiam quando eram escravos. Será que em alguma vez da sua vida você não se comportou assim? Meus irmãos, é melhor estar sofrendo no deserto do que no paraíso sem ele. O Egito poderia ter carne boa, o Egito poderia ter ali uma cebola maravilhosa. E eu tinha uma irmã que Deus já levou e disse: é o único pecado que eu não cometo, que eu não vou cometer, detesto cebola. Eu disse: graças a Deus, minha irmã, graças a Deus. Porque a saudade do passado, essa saudade desse mundo que você deixou para trás, isso enche o seu coração de ingratidão e você começa a desejar esse mundo que não é seu, esse mundo que não presta, e você deixa de enxergar a beleza ao seu redor, tudo aquilo que Deus colocou diante de você. O maná poderia não ser a melhor comida do mundo, mas era comida suprida pelo Senhor em um lugar árido e difícil. Temos motivo para cantar. Cante ele. Mas se você está sofrendo, ore ao Senhor e peça que ele venha com alento sobre a sua vida e confie que ele vai fazer isso. Se você está orando para chover, leve o seu guarda-chuva e Deus vai mandar a sua vitória. E ele ainda diz: está alguém entre vós doente? Ele faz mais uma pergunta e ele então ordena: chame os presbíteros da igreja. O imperativo médio auristo revela primeiro que a iniciativa é da pessoa. Este é outro erro da igreja. Os irmãos ficam doentes e ficam esperando ali, numa ansiedade, que um presbítero vá visitar ele, e ele não vai. O texto também está no plural, está dizendo: chame os presbíteros. Irmãos, eu espero que quando você esteja doente, pelo menos você seja amigo de todos os presbíteros da igreja. Eu terei muita pena de você se você não for amigo dos presbíteros da igreja. Aqui está dizendo que é para chamar os presbíteros da igreja, não é o presbítero. E quando na nossa vida nós não temos nem a liderança como amigos, a nossa doença realmente é terminal. Chame. E o texto, como é no auristo, ele é completo, definitivo. Chame e apenas espere, eles vão vir. Isso é relação de confiança. E eles chegarão lá e eles terão tempo de tratar a sua dor. E o texto, quando fala do óleo, é de uma massagem, é esfregar, é demorado, é cuidado carinhoso para que seja tratado o seu coração. Meus irmãos, nós sofremos com dores sobre dores quando o nosso coração não está bem. Não é apenas a dor do corpo, muitas vezes é a dor da alma que se instala no nosso coração. E nós já estamos fragilizados e começamos com alguns sentimentos inapropriados de um servo de Deus, de desconfiança, de inferioridade e até de raiva. E tudo isso é muito ruim, meus irmãos. São os doentes que precisam de médicos. Eu gosto muito da palavra paciente. Eu acho que não tem uma palavra que define mais a condição de uma pessoa. Se você for no hospital, seja paciente. Porque o negócio é arrochado, né, meus irmãos? Você espera mesmo. É demorado.
E os irmãos que vão para a consulta em Natal, chega lá e não dá certo. Seja paciente, meu irmão. Seja paciente. Não tenha raiva do médico. Não tenha raiva do hospital. Não tenha raiva do governo. Não tenha raiva de ninguém. Apenas glorifique a Deus. Apenas glorifique a Deus. Apenas saiba que o Senhor está do teu lado e o Senhor não te abandonará. Meus irmãos, nós não podemos em nossas lutas acumular aflições, aflições sobre aflições. Descansa o seu coração, seja humilde, seja uma pessoa que faz o que precisa ser feito pela palavra e aguarda no Senhor. Chame os presbíteros. O resultado é que a oração da fé salvará o enfermo. Essa oração da fé, e o Senhor o levantará. Aqui é o eu sou, o levantará. E aqui está no particípio perfeito ativo, é que o Senhor faz acontecer. O Senhor vai levantar. E é muito interessante nesse texto, meus irmãos, porque o Senhor cura, o Senhor levanta. O Senhor manda chuva e faz germinar a terra. A obra do Senhor, ela nunca é uma obra restrita, é uma obra abrangente. Agora percebam, você está doente e você pede oração, e o Senhor lhe cura. E depois que cura, você vem na igreja? Vocês lembram dos leprosos? Dos 10 leprosos, que só um voltou para agradecer? E depois que acontece o milagre, o que é que você faz? Aqui no texto depois vai dizer que quando o Senhor, Elias orou e o Senhor mandou chuva novamente sobre a terra produziu o seu fruto. Que frutos nós produzimos depois que Deus age sobre nós? Essa é a importância nesse texto, meus irmãos, de compreender essa vida de oração e essa comunhão com Deus, dentro de um relacionamento carinhoso e de uma oração confiante. A obra de Deus sendo realizada em nós e ela produzindo frutos. Quando você ora por um salário, o que é que você faz quando Deus dá? Qual o resultado final? Queridos, nós precisamos aprender muito dos resultados da obra de Deus na nossa vida. O apóstolo Paulo, quando fala em motivo de emprego, ele diz para ajudar aos necessitados. Trabalhe para que possa ajudar a quem precisa. Veja que não é uma resposta egoísta. E quando chega nesse momento da confissão, nós temos algo muito importante, meus irmãos, porque os católicos interpretam essa confissão de forma muito restrita, que você deve confessar os seus pecados a um sacerdote, no seu ouvido, para que ninguém escute. Por outro lado, algumas igrejas extremam e diz que você deve confessar o seu pecado diante de toda a igreja. O texto de Tiago não dá margem nem para um, nem para outro. Lembrando que a confissão é o vômito da alma. É quando você vomita e joga para fora aquilo que não deveria ter sido ingerido, e então você precisa jogar fora. Agora imagine você vomitando no meio da igreja. Nenhum nem outro, meus irmãos. Aqui diz que chamou os presbíteros da igreja, um grupo seleto, para que conte. Nós não devemos confessar nem a todos, nem tudo. Nem tudo, nem a todos. Eu já ensinei muito aos irmãos desprevenidos sobre, inclusive, sonhos. Você imagine a falta de necessidade de você sonhar que traiu a sua esposa. E sonhos são sonhos. Aqui eu não vou falar de Freud. O que eu vou falar é que nós sonhamos coisas que não gostaríamos de ter sonhado. Sonhamos coisas que nunca vão se realizar. Sonhamos coisas que vão acontecer. A verdade é que sonhos são sonhos. Agora, o que não é importante, meus irmãos, dentro de confissão, é amanhecer o dia na hora do café e você chamar a sua esposa e dizer assim: ontem eu tive um sonho. A esposa diz: foi bom? Meu Jesus, a coisa está ficando feia. A coisa está ficando feia. Aí você diz: não, você acredita que eu sonhei ele traindo? Olha o olho da mulher. E ela vai perguntar: era mais bonita do que eu? Totalmente desnecessário, meus irmãos. Nem confessamos tudo, nem a todos. Mas tem coisas que nós precisamos colocar diante de Deus
e diante de pessoas que vão tratar o nosso problema. E o Senhor vai nos levantar daquele estado decaído e nos fazer caminhar novamente. Talvez os irmãos até estranhem a maneira que eu trato o pecado na igreja, mas eu trato com tamanha discrição, que a maioria dos casos da igreja ninguém sabe. E saiba que todos nós pecamos a cada dia há pecados e há pecados. Mas pecado não se joga no ventilador. Todo pecador precisa ser restaurado para a glória de Deus. Não há sentimento de vingança para punir o pecador. Há um sentimento de compaixão para levantar o pecador, para sarar o pecador. E para isso devemos ter todo cuidado para de vomitar em cima dos outros. Kurt James, ele diz assim: enquanto os católicos romanos interpretaram a confissão num sentido muito restrito, muitos de nós somos tentados a interpretá-lo amplamente demais. A confissão de todos os nossos pecados a todos os irmãos não está necessariamente incluída na declaração de Tiago. A confissão é o vômito da alma e pode, quando realizada de modo muito geral ou indiscriminado, fazer mais mal do que bem. Fazer mais mal do que bem. Muitas vezes, meus irmãos, expor certos pecados de uma pessoa para todos vai fazer mais mal do que bem a ele e à igreja do Senhor. E então chame os presbíteros, homens que foram consagrados para este ministério. Esse presbítero não fala para a esposa, esse presbítero não fala para os filhos, esse presbítero não fala para amigos, esses presbíteros estão lá em conselho, ouvirão essa pessoa, ele confessa os seus pecados, e o Senhor perdoa os pecados, e o Senhor o levanta, e ele agora passa a seguir a sua vida novamente. E ele então termina dizendo: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Muito pode. E depois dá o exemplo de Elias e diz: ele orou e sobre a terra por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo. E o céu deu chuva. Qual foi o resultado? A terra fez germinar os seus frutos. Então, entendam, meus amados irmãos, a obra do Senhor em nossa vida é para produzir frutos. Eu preciso produzir frutos. Quando eu não produzo frutos, essa obra não tem sentido na minha vida e na vida de ninguém. Veja agora alguns motivos de orações apresentados. Nós temos aqui o binômio aflição e alegria, que deve gerar confiança e celebração. Nós temos aqui um binômio. Nós temos os aflitos e os alegres. Os aflitos, ore ele, e os alegres, cante ele. Nós devemos expressar sentimentos compatíveis, realistas do que estamos vivendo. Não podemos murmurar se temos motivo para celebrar. Muitas vezes nós estamos entristecidos por uma tristeza infundada, por não compreender a natureza da bondade de Deus. E não adianta eu falar novamente, mas eu vou falar para os visitantes. Esse exemplo que eu digo sempre, e talvez você seja um daqueles revoltados com o Brasil, com a situação econômica e tudo mais. Mas não há sentido reclamar de IPTU, não há sentido reclamar de IPVA, não há sentido, meus irmãos. O que deve haver é um júbilo de alegria, é uma alegria no seu coração de dizer: o Senhor me deu uma casa, o Senhor me deu um carro, e eu louvo a Deus. E no dia que chega o IPTU na sua casa, você glorifica a Deus: eu estou feliz, o meu primeiro IPTU, o meu primeiro IPVA. E reconhece que muitos irmãos vêm à igreja e voltam a pé, e você vem de carro e volta de carro. O Filipão está sem carro agora, por enquanto ele sabe. Glória a Deus, glória a Deus. Só tem problema do que ele tem porque ele tem carro. Ele só está passando esse problema porque ele tem carro. Ele tem que glorificar a Deus, meus irmãos. Só tem carro quebrado quem tem carro. É certo que não precisa ser quebrado demais. Meus irmãos,
Não há sentido a mãe desesperada porque os filhos correm. Devia chorar se fosse paralítico. Mas o diabo, ele tenta cauterizar a nossa mente para nós termos uma atitude realmente esquizofrênica diante daquilo que temos, que foi dado graciosamente por Deus. Então, em vez de estarmos alegres, estarmos cantando, com todo o motivo que temos para isso, nós estamos lamentando e chorando. O que Tiago está dizendo? Você tem motivo para cantar, então cante. Você está aflito, então ore e confie, porque nós fomos resgatados pelo Senhor e temos em nossas mãos tudo aquilo que precisamos para sermos vitoriosos em Cristo Jesus. A aflição é tudo que vem sobre nós e temos que suportar as nossas dificuldades. Mas a palavra diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições. Está vendo? Está ansioso? Ore. Está ansioso? Ore. Eu aprendi uma coisa. Antigamente, quando eu não conseguia dormir à noite, eu tinha um mau hábito de dizer que eu tinha tido uma insônia. Mas um dia o Senhor falou profundamente comigo: nunca mais fale isso. Quando você não dormir, diga que teve uma noite de vigília. Eu disse: é mesmo, Senhor. Louvado seja Deus. Uma noite de vigília, que noite maravilhosa eu passei. Não fechei o olho e fiquei orando ao Senhor. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Nós podemos mudar a realidade quando temos uma compreensão melhor daquilo que Deus tem para nós. Se você não está dormindo, Deus tem algo na sua vida. Ore. Aproveite o tempo para orar. Deus soberanamente não vai deixar você com os olhos abertos para nada, ficando com os olhos vidrados, parece que usou droga. Não. Dobre-se diante do Senhor. Primeiro glorifique a Ele e depois faça as suas petições. Lembre de seus irmãos, coloque eles diante de Deus. Olha, dá uma noite toda. Dá uma noite toda, meus irmãos. É assim que devemos fazer. E ele diz assim: pela oração e pela súplica, com ações de graças. Você está vendo aí a oração confiante? Ora e agradece. Ora e agradece. Meus irmãos, deixa eu contar uma coisa. Porque eu falei de IPTU, falei de imposto. Deixa eu contar um testemunho pessoal. Porque isso marcou a minha vida e alguns já conhecem esse testemunho. Nós fomos para Brasília, eu fui para fazer seminário, todo mundo conhece a história. Eu tinha um computador, fui botar no ônibus, a empresa disse logo: assina aqui um documento que se quebrar, nós não nos responsabilizamos. Aquele homem era profeta, meu irmão. Na hora que chegou na Bahia, o ônibus caiu no buraco, eu só vi o tiro lá embaixo. Ainda do tempo de monitor. O monitor era de tubo. Era de tubo, meus irmãos. Cheguei em Brasília, eu não tinha computador. Todo ano, quando eu estava aqui, fazia minha declaração pelo computador mesmo. Cheguei em Brasília, o ano foi passando. Tudo muito difícil. Pagando aluguel caro. Pagando condomínio caro. Toda a manutenção em Brasília, nada barato. Mas chegou o dia de fazer a declaração de imposto de renda. E eu não tinha como fazer. Mas quando eu cheguei em Brasília, meus irmãos, quando entrei na Asa Sul, na ponta da Asa Sul eu vi uma agência do Banco do Brasil. E eu disse: é aqui que eu quero que seja a minha agência. E transferi para lá. E ao lado daquela agência tinha uma lan house. Quando chegou o dia de fazer a declaração, meus irmãos, eu fui numa contabilidade, era só Conteca o nome. Eu não esqueço, meus irmãos, eu disse: eu peguei os papéis, vou lá para pagar, para fazer minha declaração. Eu só tinha R$10. Cheguei lá e disse: você poderia fazer a minha declaração? Só é para enviar mesmo, porque não tenho o que declarar. O que eu ganho não dá, nem restitui, nem eu pago. Ele disse: não, nós só somos aqui, fazemos só de empresa, mas se o senhor quiser, o senhor volte na hora entre o almoço e o outro expediente que a gente faz. Eu disse: quanto é que é? R$60. Quando ele disse isso, meus irmãos, eu disse: faça o seguinte, pode ser que dê problema para vocês. Eu tinha subido um primeiro andar, meus irmãos, de escada, e foi a oração das escadas. A cada uma escada que eu descia, eu falava: Deus, o Senhor sabe que eu preciso fazer isso. O Senhor sabe que eu não tenho dinheiro. O Senhor sabe que eu preciso de uma solução.
E enquanto tinha escada, eu fui orando ao Senhor. Quando eu cheguei na última escada, o Senhor disse: a Lan House, com R$10 você compra lá o tempo, baixa o aplicativo do banco e você faz sua declaração. E eu disse: Deus, tu é bom mesmo, é isso que eu vou fazer. Corri para lá, cheguei lá, falei com o dono: eu posso baixar aqui o aplicativo do banco, da Receita, para fazer a declaração? Ele disse: olha, baixa, mas depois desinstala. E eu fui lá, baixei e fiz. Quando eu estava terminando, meus irmãos, lá fora alguém disse para o dono da Lan House: aqui faz declaração de imposto de renda? O cara disse: sim, fazemos. Tem um rapaz aí que faz. Meu irmão já era empregado da Lan House. Eu nunca vi um milagre daquele. Eu cheguei com R$10, já era empregado da Lan House. Chegou um advogado que era papel desse tanto. Disse: pronto, aí está os papéis para você fazer a declaração. Eu disse: meu amigo, eu vou abrir meu coração. Aí eu contei a história e disse: não tem problema, faça do jeito que você fizer, depois eu faço uma retificação. Eu fiz e enviei. Ele disse: quanto é? Eu disse: não é nada não. Ele disse: vou dar 60. Meus irmãos, se eu tivesse ido para Brasília para trabalhar em contabilidade, eu já tinha ficado lá mesmo. Mas eu tinha ido para estudar para pastor, viu, Felipe? Aí eu disse: não. Aí eu me dispensei. Eu disse: meu amigo, eu vou desinstalar o programa e continua aí. Deus não desampara, meus irmãos. Quando você ora e você confia, Ele ora, Ele diz o que você vai fazer. Você lá, você faz, e Deus opera o milagre na sua vida. Deus é o Senhor soberano de todas as coisas. E quando enfrentamos doenças, nós precisamos fazer o que a palavra de Deus diz. Busque as pessoas que você confia. Você está com mágoa no seu coração, conta para os presbíteros da igreja. Tem alguma coisa aqui na igreja que você não está gostando, isso está lhe deixando doente? Chama os presbíteros da igreja, fale para eles. Abra seu coração. Não use de outro meio não, isso é pecaminoso. Não use a vingança. Não use qualquer outro instrumento que não seja o que a palavra de Deus está dizendo. Tem alguém doente na igreja, chame os presbíteros. Mas isso está tão fora de moda, meus irmãos. Está tão fora de moda, que talvez você nunca lembrou de chamar um presbítero quando você estava doente. Mas a verdade é que Deus cura, e que Deus levanta, e que Deus supre as nossas necessidades. Ele age na vida de um de uma forma, age na vida do outro de outra. Experimentei na minha própria vida, quando saí aqui com os jovens, Kelly foi também, para ir em Martins. Primeira vez que eu fui em Martins. O sonho da igreja de fazer um retiro lá. O Jones tomou emprestado o Monza do presbítero Bento, botou a gente dentro daquele carro e começou a subir a serra. Meus irmãos, quando estava na metade da serra, minha cabeça já estava para explodir. Uma enxaqueca. Eu disse: eu vou morrer. Não vou chegar nem em Martins. O meu braço ficou mole. E quando eu desci o meu braço assim, toquei, tinha um comprimido. Um comprimido para dor de cabeça. Eu disse: Deus, tu és tremendo. Kelly levou uma garrafa d'água, tomei o comprimido, bebi a água, a dor de cabeça passou. E eu glorifiquei a Deus. Quando voltamos, fomos entregar o carro ao Bento e contamos o testemunho. E o Bento disse: ainda é maior do que vocês imaginam. Ontem eu estava morrendo de dor de cabeça aqui em Caicó. Comprei esse remédio para tomar. Aí eu disse: Deus, o Senhor pode me curar sem remédio. E Ele me curou. Eu disse: deixou para mim, que eu não acreditei. Irmão, Deus é Deus. Deixe Deus ser Deus. Se Deus queria curar o Bento sem remédio, era para sobrar o remédio para mim, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor, e eu precisava daquele remédio naquela hora. Mas a verdade é que não refletimos sobre a bondade de Deus, não agradecemos a Deus, mas Ele está em toda a nossa vida, meus irmãos. Deixa eu já caminhar para o último ponto aqui, meus irmãos, que fala da igreja, de homens de oração, e ele dá o exemplo de Elias, que era um homem semelhante a nós. Elias, semelhante a nós, um homem que tinha fé, mas suas fraquezas também. Um homem que enfrentou um processo que quase o leva a uma depressão profunda. Entrou numa caverna, não queria sair, estava com medo, não queria mais companhia, não queria mais comer. Foi esse homem que orou para não chover e não choveu. Foi esse homem que foi alimentado pelos corvos. Foi esse homem que matou a sua sede nas torrentes de Querite. Um homem igual a mim, um homem igual a você.
Essa é a igreja do Senhor. E aí eu conto o testemunho do Hudson Taylor, quando ele ia para a China, ele ia num veleiro e chegou perto de uma ilha, acabou o vento, e o barco começou a se aproximar de uma ilha, e o capitão começou a temer que fosse uma ilha, que os habitantes fossem canibais. E ele foi lá, desceu, encontrou o Hudson Taylor e pediu para ele orar, para que Deus mandasse vento. Ele disse: aprume as velas, para onde você quer ir agora? Ele disse: eu não vou fazer isso, os marinheiros vão pensar que eu sou louco, não tem vento. Ele disse: aprume as velas. Ele aprumou as velas, ele começou a orar. Depois de 45 minutos, o capitão voltou lá e disse: pode parar de orar, já tem mais vento do que a gente precisa. Homem de oração, o homem que crê que Deus pode agir, meus irmãos. Ore nos momentos de dificuldade da sua vida, faça o que a Bíblia está dizendo, faça oração. Ore ao Senhor, confiantemente, e Ele vai dar-te a vitória, porque Ele é o nosso Deus. Esse é o recurso que o mundo não tem, é isso que nos diferencia do ímpio lá fora. Nós temos a oração para falar com Deus, e Ele, bondoso e todo-poderoso, Ele nos dá a vitória da sua forma, no tempo certo, e louvado seja o nome do Senhor. Toda a oração baseada na palavra de Deus, na pregação do Senhor, e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Se você não tem fé, comece a vir aos cultos. A sua fé vai vir pela pregação, é o que a Bíblia diz. Não é ouvindo o seu CD na sua casa, louvor é bom, mas é pela palavra que a fé é renovada. É a Bíblia que está dizendo, a fé vem pela pregação. Você não gosta de pregação? Por isso que você está ficando desanimado. A sua fé não é mais operosa. É Deus que está dizendo isso. Você tem necessidade. Em Filipenses 4,19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Deixa eu terminar com isso. Aqui não está dizendo que Deus vai atender os seus caprichos não, viu? Aqui está dizendo que Deus vai atender a nossa necessidade. O que é que você necessita? O que é que você precisa? Muitas coisas que pedimos a Deus, meus irmãos, não é necessidade. É para nosso próprio capricho. Mas Deus está comprometido de atender às nossas necessidades. E Ele vai fazer isso. Se você está com medo, 2 Timóteo 1,7, porque Deus não tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. É isso que Deus tem para nós. É isso que Ele tem dado. Talvez você não tenha reconhecido isso, mas há uma força, há um poder na sua vida, que se não fosse ela, você estaria prostrado. Se não fosse a força do Espírito na minha vida, eu já estaria prostrado. Lamento aqueles que não reconhecem isso. Lamento muito. E um dia haverá. Quando eu encontrei um ateu, estava em um cursinho, e esse ateu tinha também sofrido um acidente, tinha perdido um membro inferior, e ele não usava a prótese. Eu perguntei: por que você não usa uma prótese? Ele disse: não, eu não consigo. Toda vez que eu coloco, há uma rejeição. E ele era um defensor do poder da mente. Eu disse: por que não usas a sua mente? O poder da sua mente para que não haja rejeição. Ele disse: eu já tentei, mas eu não consigo. Saiba, meus irmãos, há um poder que você não vê, e esse poder está aqui no nosso meio. Esse poder está agindo na sua vida. E se não fosse Ele, você não seria o que você é hoje. Reconheça a grandeza de Deus na sua vida. Reconheça. Reconheça isso e seja grato, e você terá uma vida melhor. Terminamos então essa pregação de hoje, meus irmãos, dizendo que nós precisamos desenvolver uma oração confiante, uma oração que espera que vai acontecer. Nós precisamos de cuidado carinhoso para resolver os problemas que nos afligem a cada dia. É isso que vai fazer a diferença. Eu espero que depois dessa mensagem você se dedique mais à oração, que a oração seja parte da sua vida. A igreja precisa orar. A igreja precisa se reunir para oração. A igreja precisa confiar nas promessas de Deus e ter a sua vida transformada.
muitas coisas que você ainda não tem, é porque você não pediu. Peça com fé e o Senhor vai dar. Se for da sua vontade, Ele não falhará. Que Deus aplique essa palavra ao seu coração e te abençoe abundantemente. Nós vamos convidar o grupo de louvor. E depois vamos para a bênção apostólica e apresentar os visitantes queridos dessa noite.